Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Assista todos os dias o programa Café com Jesus através do YouTube. Se inscreva, ative o sininho para você não perder nada. Café com Jesus, PR Neto Aguiar. Pesquise e se inscreva. Café com Jesus, PR Neto Aguiar. Entretenimento. Quando eu oro, tu falas comigo. Quando eu oro, tu abres comigo. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus. Deus, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Provérbios, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. E depois nós vamos para o 7. Diz assim a palavra do Senhor. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderes palavras da prudência. Verso 7. O temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a justiça. Vamos sentar em nome de Jesus. Diga comigo, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a justiça. Preste bem atenção sobre o que é o temor. Nós iremos falar de 4 partes. Eu vou correr um pouquinho por causa do horário, mas eu vou falar um pouco sobre o temor e sabedoria. Vivemos em um mundo onde muitos buscam conhecimento e diplomas e informações.
As pessoas buscam conhecimento, faculdade, não estou dizendo que você tem que ser um nerd. Não, você tem que ir. Mas É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou levar até você mais um programa. Mateus, capítulo número 1 e o versículo de número 2. Provérbios, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. E depois nós vamos para o 7. Diz assim a palavra do Senhor. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderes palavras da prudência. Verso 7. O temor do Senhor. Palavra de fé, com o pastor Neto Aguiar. Palavra de fé. Você que está sofrendo. Graças a Deus, são 7h03. Chegamos no momento do devocional do dia, nossa mensagem de fé. Eu quero mandar a paz do Senhor a todos os meus ouvintes que estão conosco aqui nas redes vizinhas. Estamos ao vivo também aqui já pelo nosso TikTok. Você que nos acompanha, como Jackson, Anilda, Bruno Pereira, Francisco Ibiapê, Chefe Manuel, Tom Caré, Bolívia, Isis Arantes, Deus abençoe, a Valquíria Oliveira, Deus abençoe, José Silva Natelli, Erinaldo dos Santos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E essa mensagem a qual Deus colocou no meu coração, quero lembrar também que você que está aí, que adentrou agora no estabelecimento do Net Lanche, escute um pouquinho essa palavra. Talvez Deus fez você entrar aí nessa lanchonete, né, e no Net Lanche também, não só para comprar o pão, mas também para ouvir essa palavra. Então, o que eu vou ler aqui é uma oração de Davi depois que ele peca. É uma oração de Davi depois que ele desagrada a Deus. E nós que estamos neste mundo, por crentes que somos no Senhor, a gente precisa entender que o segredo não é nunca errar, mas sempre se arrepender. O que eu quero que você entenda, que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos estar sujeitos a pecar. E é por isso que eu amo Deus, porque Deus ele é diferente do homem. Também nós não vamos pegar, porque Deus é misericordioso, a gente vai se acostumar a pecar. Não. Nós pecamos porque estamos no mundo de pecado. Nós ainda temos a nossa natureza adâmica. Preste bem atenção, por favor. Você que está aí me assistindo nas redes vizinhas, você que está aqui, né, no TikTok, você que está pelo Rádiosnet, pela Rádio Ed Sobral, pela Rede Moriá Fortaleza, né, pelos grupos de WhatsApp. Quando a gente vê a oração de Davi, olha o que ele diz, ó, na oração dele. No Salmo 51, ele começa a dizer:
tem misericórdia de mim, ó Deus. E aí ele vai colocando as partes na sua oração. E no livro de Salmos 51, versículo 8, ele diz assim, ó: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que eu me regozije, né? Louvado seja o nome do Senhor, com os ossos que esmagaste. O pecado, ele nos golpeia. O pecado, ele nos golpeia. Você pode ver que quando você comete um pecado, uma falta, uma transgressão, você não vive, você não fica legal. Você sente dores nos ossos. Você sente dores na sua carne. E Davi, ele está falando de algo muito interessante. Na alegria do perdão. Mais uma vez, o segredo não é nunca errar. O segredo é sempre se arrepender. Não adianta nós queremos vir aqui para uma rede social dessa e dizer que a gente nunca vai errar. Nós vamos errar. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nesse mundo injusto, a mensagem que eu preguei ontem, lá em São José do Torto, na Manhã com Deus, né, numa mensagem de ensinamento, eu falei sobre condições para entrarmos no reino de Deus. E uma das condições foi a perseverança. Outra condição foi o sofrimento. Os discípulos queriam desistir, os apóstolos, perdão, tá? E Paulo diz assim, confirmando o ânimo deles, para que o quê? Dos discípulos, para que eles não esmorecessem, porque para entrar no reino de Deus, importa que nós venhamos passar por aflições. Ouvintes, enquanto nós estivermos aqui lutando com a raça humana, teremos decepção, teremos angústia, teremos tristeza. Mas eu nunca imaginava. Pois é, mas é da onde você não espera, de onde vem. Quem trai não é quem está longe. Quem trai, como você vai ser traído por alguém que está longe? Se você for traído por alguém que está longe, você não sente nada. Mas por alguém que você compartilhou projetos, você compartilhou momentos de dor, também momentos de alegria. Você abriu a sua casa para ela. Você abriu a sua vida para ela. Ela sabia dos seus passos. E mesmo assim, ela veio e lhe traiu. Como que nós não iremos
sentir dor. Hã? Como que a gente não vai sentir dor? Vamos. Vamos sentir dor. Mas olha o que Davi fala. O rei Davi estava no auge do seu reinado. Ele tinha glórias, riquezas e fama. Era um homem piedoso, tinha o favor de Deus e o apoio do povo. Um dia, porém, o rei caiu em pecado e adulterou com Betseba, a mulher de um soldado, e ela engravidou. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Preste atenção. Por que você acha que Davi é um homem segundo o coração de Deus? São 7h13. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque Davi não dava desculpa. Davi confessava, pequei contra o Senhor. Saul dava desculpa. O Senhor demorou e aí eu tive que fazer esse sacrifício. Tem coisas, nós precisamos saber que o Deus que eu e você servimos não é um Deus desorganizado. Cada um de nós temos uma função. Sacerdote é sacerdote, obreiro é obreiro, rei é rei, empresário é empresário, membro é membro. Não podemos querer executar uma função que não é nossa. Preste bem atenção. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não dava desculpa. Muitos de nós hoje, irmãos, vivemos de desculpa. Ah, mas Deus sabe. Ah, Deus sabe disso. Claro que ele sabe. Quem não sabe sou eu. Quem não sabe é você. Foi como eu falei. O pastor, para Deus, a diferença é que o pastor só vê o visível. Deus vê antes de você fazer. Antes de eu fazer. Então, se nós pecamos de ontem para hoje, Deus viu o momento em que veio em nosso pensamento e executamos aquilo que era errado, ou um pensamento, ou uma atitude, ou uma falácia, alguém que você feriu, alguém que você magoou. Tem dia que você levanta, não levanta muito bem, você levanta com a alma, sabe, sendo golpeada, e você está passando luta, você está passando alguma coisa, e você fica se perguntando, mas por quê? Por quê? Deus não tem porquê. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele faz mal que é aos olhos do Senhor. Davi guardou em silêncio e tentou encobrir o seu pecado, mandando matar o marido de Betseba, que a nação não descobrisse a sua loucura. Não adianta. Se nós não confessarmos a tentação, iremos confessar o pecado. Eu vou dizer de novo. Se nós não confessarmos a tentação, nós iremos confessar o pecado. Porque o pecado, ele só se transforma em pecado quando ele é executado. Enquanto não é executado, enquanto está na mente, enquanto está nos pensamentos, são tentações. São tentações. Tá?
Então ele tentou encobrir para que o povo não descobrisse a loucura. Enquanto encobriu o seu pecado, a mão de Deus pesou sobre ele. Seu vigor tornou-se em sequidão de estio. Ele alimentava de suas lágrimas, os seus ossos eram como esmagados. A alegria desapareceu de sua face. Você pode ver que quando nós pecamos, não temos alegria. A nossa carne se alegra, mas o nosso espírito fica triste. Por quê? Porque fizemos algo que desagradou a Deus. Quer ver uma coisa que desagrada a Deus? A falta de confiança, a quebra de confiança. A confiança, ela é um cristal. Cristal não se emenda. É por isso que nós precisamos, dia após dia, sermos sinceros diante de Deus. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou quase caindo. Senhor, eu não vou aguentar. Me ajude, me sustente. Está escrito na palavra de Deus que Davi disse isso no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Não adianta nós queremos dar umas que estamos bem se estamos mal. Não adianta nós queremos mostrar algo que não estamos fazendo. Não adianta que nós não iremos chegar a lugar nenhum quebrando o princípio. Tem gente que pensa que vai chegar a algum lugar quebrando o princípio. Eu vi algo muito interessante, mudando um pouquinho o tema da mensagem aqui, porque o tema da mensagem é a alegria do perdão. Porque quando você perdoa alguém, ou você pede perdão a alguém, você é quem é perdoado. Está escrito em Colossenses 3:3. Perdoando uns aos outros, assim como Cristo Jesus vos perdoou. Aí, às vezes, nós ficamos com mágoa no coração, ficamos com ressentimento no coração por algo que aconteceu há 30 anos atrás, mas aquilo ali mexeu comigo, aquilo ali achou lugar e ficou martirizando a minha alma, os meus ossos, eu não consigo nem ouvir falar daquela pessoa, para mim aquilo é um diabo, aquilo não presta, aquilo tem que morrer. Sabe por que você está falando isso? Porque está dentro de você. O que eu falo é o que está dentro. Se no meu coração tem amor, as palavras que sairão da minha boca são cura, são remédios. E muitas vezes a gente fica olhando que o inimigo, irmão, ele cega as pessoas. Eu sei a forma que Deus me dá para me prosperar, mas eu acho que Deus tem que me prosperar, mesmo eu quebrando um princípio. Deus tem que me prosperar, mesmo eu quebrando uma ordem. Aí, às vezes, quando o vale chega, porque, irmão, Deus nos vê. Não adianta eu querer dar desculpa para Deus, sendo que Deus sabe que no meu coração já estava o desejo de traí-lo.
Não é por causa de alguém, é que estava dentro de você, estava dentro de mim. Não culpe ninguém pelo seu fracasso. Se conserte, analise e confesse. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Todos nós temos uma guerra espiritual dentro de nós. Cada um de nós temos algo que nos golpeia. Tem algo na nossa vida, sabe? Né? Por isso que nós temos que ser equilibrado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Você tem que saber disso, nós temos que saber disso, nós não podemos perder o foco. Davi estava tentando esconder, Davi estava tentando impedir, aleluia, as pessoas saberem da loucura que ele fez. Irmão, se você colocar na caneta o que Davi fez, Davi traiu uma pessoa do seu exército. Davi mentiu. Davi arquitetou. É por isso que o pecado é doença, é lepra. Por que você acha que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Não adianta. Você mentiu, você enganou. Não foi sem querer. Estava dentro de você enganar. Estava dentro de você mentir. Estava dentro de... Não adianta. Oh, eu não sabia. Não, você fez sabendo. Não adianta. Eu tenho que ser responsável pelos meus erros. Eu tenho que ser responsável. Eu fiz, já estava dentro de mim. E o que é que eu tenho que fazer? Confessar e deixar. Não dá desculpa. Nós não vivemos por sentimentos. Nós vivemos por fé. Irmãos, olha, quantas coisas na minha vida, se eu pudesse voltar atrás. Hoje, quem me conhece nas redes sociais sabe que eu não escondo nada. Eu não quero nunca estar numa rede social para estar pregando oba-oba e o diabo matando as pessoas. O líder de verdade é aquele que confronta o pecado do seu liderado com amor. O líder de verdade não tem amigos. O líder de verdade não é amado. Por quê? Porque ele não se vende. O líder de verdade, ele não anda com Maria, vai com as outras. Ele gosta de todo mundo, mas não se entrelaça. Não entra na festa imunda. No barganhar. No não falar a verdade. Eu já falei isso, irmãos. Se eu, como pastor, como crente em Jesus, nem como pastor, mas como crente em Jesus, se eu dependesse de atitude de algumas pessoas que se dizem crente, que estão à frente de trabalhos,
eu há muito tempo já estaria no mundo. Eu há muito tempo já estaria voltando a fazer as coisas piores do que eu fazia. Mas é por isso que eu amo a Bíblia, que a Bíblia não manda eu olhar para o meu irmão, a Bíblia não manda olhar para o meu pastor, a Bíblia não manda olhar para o meu líder, a Bíblia manda olhar para Jesus. Pessoas que mais você ajudou é quem mais vai fazer você chorar. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Quem mais você deu a vida é quem mais vai te decepcionar. Então, fica focado no céu, porque pessoas vão trair sempre. Não adianta. Não espere fazer nada por ninguém para esperar recompensa de homens. Não! A Bíblia diz que o homem é mau, mas Deus é bom. Por mais que ele tenha o Espírito Santo, por mais que ele pregue, por mais que ele seja um líder regional, presidente, mas é homem. Vai errar. Eu sempre digo, não olhe para mim porque sou um líder, um homem perfeito. Não, eu tenho erros. Eu vou falhar. O que nos sustenta é Deus. O que nos sustenta é uma vida de confissão. O que nos sustenta é dizer, Deus, eu estou falho, Deus, eu falhei, Deus, eu traí fulano, eu traí ciclano. Não dê desculpa, porque desculpa, glória a Deus, é a estrada que apavimenta a entrada do pecado. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus os trabalhos que Deus tem colocado para mim dirigir. Não tem sido fácil. As decepções virão. Quantos prometeram algo e não cumpriram? A melhor coisa que tem é a gente fazer confiando em Deus, não em homem. Não acredite em alguém que dizer, não, isso, não vai cumprir, porque é homem. Não vai cumprir. Não faça nada esperando recompensa de homem, não, porque o homem é ingrato. Nós somos ingratos. Nós, homens, somos ingrato. Ingrato. Nós somos ingrato. Nós somos ingrato. Você sabe qual é a diferença da gratidão para a ingratidão? É que a ingratidão, ela só almeja o milagre. A gratidão, ela almeja a cura, o milagre e a salvação. Está escrito, pastor? Tá. São 10 leprosos, todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Jesus chega para ele e diz assim, peraí, cadê os outros 9? Não estava tudo leproso?
Por que a palavra de Deus ela diz que os que confiam no Senhor, não é em homens, não. Homem só serve enquanto ele tem alguma coisa para tirar de você. O mundo que nós estamos vivendo hoje só vale quem tem. Vamos parar de hipocrisia. Quem tem tapete vermelho. Quem não tem é rejeitado. Está doendo, não está? E o que dói é que são dentro dos templos que se pregam amor, que se falam de perdão, mas negligencia a eficácia dele. Eu falava para minha esposa ontem, eu falo com todo temor e tremor, e eu não quero isso na minha vida, mas eu posso fazer isso porque eu sou homem. Se tem alguém fácil para se esquecer da dor, é o ser humano. Faz um aniversário. Tu tem? O nome está na lista. Não tem? Eu peço muito a Deus, todo dia Deus trabalha o meu interior para que eu não perca o foco maior com as coisas exteriores. Irmão, falar de perdão não é fácil. Tem muita gente hoje mudando de lugares porque não são humildes em reconhecer que errou. Agora eu quero te dizer uma coisa. Se tu prefere guardar essa mágoa no teu coração, eu quero saber quando tu chegar diante de Deus, o que tu vai dizer? Tu tá pensando que nós se esconder? Davi se escondeu bem. Arquitetou, colocou Uzias na frente da batalha, bota a carta na mão de Uzias, irmão. Olha o que é uma pessoa quando ela está mal. Olha quando é uma pessoa, louvado seja Deus, quando ela tem mágoas, quando ela tem ressentimento, ela vai fazer coisas que desagradam a Deus, mas ela não vai perceber. Será que eu não estou pregando para pessoas que o Espírito Santo tem falado com você e você tem se escondido? Sai da caverna, meu irmão! Sai da caverna, meu irmão! Você pode mostrar uma forma, mas Deus te vê todo dia. Deus está vendo como é que está o teu coração. Davi manda a carta na mão de Uzias, a carta com a sua sentença de morte, meu irmão. Cuidado para você não estar assinando a tua sentença de morte. Tem tanta gente, irmão, em cima dos altares pregando amor e vive intrigado com muita gente. Você está pensando o quê? Você está pensando que a palavra de Deus é brinquedo? Você está pensando, por causa da tua posição social ou eclesiástica, vai fazer a diferença? Vai não. O que vai fazer a diferença é a tua sinceridade, é a minha sinceridade diante de Deus.
Porque na hora do prestar de conta não tem posição, é juízo. Aí eu fico olhando. Pessoas que eram para estar mais tempo com a gente aqui partiram. Por quê? Porque endureceram o coração. Pessoas que eram para estar aí fazendo, né, o ID do Senhor. Quantas pessoas? Eu que conheci pessoas há muitos anos atrás, que eu cheguei a falar para ele: olha, meu irmão, Deus manda te dizer, se conserte. Porque você não vai voltar mais para lá, você vai descer a sepultura se você não se consertar. Não deu ouvido. Sabe o que aconteceu? Morreu. Às vezes a gente está bonzinho, quando menos espera, vem uma dor de cabeça e não volta mais. Às vezes a gente não está sentindo nada, mas quando menos espera, vem uma dor. E quando é juízo de Deus, é algo assim rápido. Você está entendendo? Quando é juízo de Deus, é algo rápido. É por isso que todo dia, quando Deus me dá a oportunidade de eu me consertar, eu peço perdão a Deus. Senhor, me ajuda. O nosso coração não pode ser depósito de lixo. O nosso coração tem que ser armazenamento da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, meu irmão. Dá uma oportunidade para você ser feliz. Dá uma oportunidade para você voltar, saber o que é a verdadeira felicidade. Davi, ele está dizendo, ele está se escondendo. Glória a Deus. Enquanto encobriu o pecado, a mão de Deus estava sobre ele. O vigor se tornou-se em sequidão. Ele se alimentava de suas lágrimas. Os seus ossos eram esmagados. A alegria desapareceu da sua face. Davi foi, então, confrontado por Natã, o profeta de Deus, e caiu em si e confessou o seu pecado. Você está entendendo o que é isso? Uma hora Deus vai usar alguém e vai te confrontar. Você está se escondendo, você está fugindo, está sendo fujão, mas vai chegar uma hora que você vai dar de frente e vai dizer: tu és este homem. Ele renovou o seu coração. Preste atenção, Davi confessa o seu pecado, Deus o perdoou, restaurou a sua sorte, renovou seu coração, ungiu sua cabeça com óleo de alegria. O pecado é um embuste. Ele promete prazer, mas produz desgosto. Ele promete liberdade, mas produz escravidão. Ele promete vida, mas mata. O pecado é uma fraude. Sempre custará um preço mais alto que a pessoa quer pagar. Sempre reterá por mais tempo do que ela quer ficar. Sempre levará mais longe do que ela deseja ir. A palavra de Deus diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa o seu pecado e abandona, ele alcança a misericórdia, a alegria do perdão.
Senhor, aqui estou como teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Quero te seguir por este caminho e dar meu coração pra teu louvor. E quando os dias maus vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão por que seguir, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser.
Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Queridos, são 7h48. Que palavra forte, né, meus irmãos? Que palavra forte. Mensagens como essa, nós como pregadores, faz a gente entender que não somos nada. Mensagens como essa, nós precisamos entender que precisamos um pouco mais de descer, de se humilhar. Há muitas pessoas que dizem, está escrito, meu irmão, que os humilhados serão exaltados. Não está escrito assim. Está escrito que os que se humilham serão exaltados. Mas muitas vezes a gente quer viver pelo que está na nossa mente. Não, os que se humilham, não. Os que são humilhados, não. É os que se humilham. É aquele que perde a sua razão e dá para Jesus. Tem muita gente infeliz por causa da razão. Porque preferem ter razão e deixam de ser felizes. Uma manhã dessa, segundo dia da semana, quantos de nós poderíamos estar melhor? Porque Deus não vai me impedir de eu errar. Se eu, como pastor, erro, eu erro consciente, irmão. Não adianta dar desculpa. O segredo é confissão. O segredo é chorar. O segredo é ser igual Davi, como ele disse, pequei contra o Senhor. Ele poderia dizer, não, Natan, peraí, você está enganado. Eu não. Peraí, eu não saí daqui. Deus está nos vendo. Deus está nos contemplando. Deus está nos observando. Então, mensagens como essa é para a gente sair daqui, levantar e sair pensativo. Que a vida é curta, meu irmão. Muitas vezes, aquilo que eu penso, que eu fiz, que vai me adiantar algumas etapas da vida, vai me atrasar mais. Eu estou fazendo uma coisa que vai resolver um problema, mas vai atrair outro. Eu quero crescer, mas deixo os princípios de Deus de lado. Você sabia qual é a diferença da prosperidade de Deus para a prosperidade humana? É que a prosperidade de Deus, ela diz que ela é um dom de Deus. Deus nos dá para ser canal de bênção para outras pessoas. Não é só para termos. Não é para nos ostentar e dizer que eu tenho, olha, eu tenho um carro, olha, eu tenho uma moto, olha, eu tenho isso, olha, eu tenho... Não. Deus nos dá para abençoar outros. Eu falava ontem na igreja, irmão. Nós assumimos uma obra difícil e está lá, caminhando em pé.
Nunca fiquei um dia no meio do caminho sem combustível por alguma... Não, porque Deus tem cuidado. Quem perde sou eu. Se eu não faço o que Deus manda, eu tento ocultar, Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nada é em oculto que não venha a ser revelado. Eu posso me esconder, eu posso fazer bem escondidinho. Uma hora Natan vai chegar. Terra. Uma hora o Natan vai chegar. Uma hora o anjo vai chegar. E às vezes você está indagando. Poxa, mas espera aí. Por que é que eu não cresço? Irmão, você está pensando que eu vou fazer com você? E tu acha que Deus vai deixar passar a palavra dele? Quem planta, colhe. Às vezes nós estamos sentindo algo que fizemos com o outro. Às vezes as pessoas me veem aqui, de rádio, tenho 21 anos. Programa na igreja. Desde a igreja que eu vim, até para a Igreja de Deus Espírito, 20 anos. Eu vim para a rádio antes das redes sociais. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é injusto, meu querido. Deus não é injusto. É que eu esqueço o que eu fiz. Eu sempre digo, são 7h56. Obrigado vocês que estão aqui nas redes vizinhas, você que está aqui no TikTok, muito obrigado. Já vamos encerrar. É que, para a gente encerrar, é que a gente só vê a semente e se esquece da colheita. Vou dizer de novo. Davi já vinha com os olhares para Betseba. Algo começou a mexer com Davi. Porque a queda, ela não vem de uma vez, ela vem devagar. Porque o que vale é o que eu quero, não o que Deus tem para mim. É do meu jeito. Deus sabe que eu preciso. Deus sabe que é por uma boa causa. Onde é que Deus vai passar a mão na minha cabeça e na tua cabeça com coisas erradas? Você acha que Deus vai quebrar princípio para me dar uma chance? Eu sabendo a verdade? Não culpe a Deus, se culpe. Não culpe a Deus, se conserte. Não culpe a Deus, faça uma resiliência da sua vida,
Poxa, a vida que eu estou vivendo não está legal. Eu sou crente, eu tenho o nome de crente, mas não está dando certo. Eu estou fora de princípio de Deus. Eu sei que o certo é isso aqui, mas eu continuo fazendo assim. E eu oro, e eu jejuo, e eu oro e eu clamo. Não adianta religiosidade. Não adianta sacrifício sem obediência. Está escrito. 1 Samuel, capítulo 15. Quando o Senhor diz para Saul, por intermédio de Samuel, Saul, tem o Senhor mais alegria em sacrifícios do que se obedeça a sua palavra, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aí, às vezes, eu coloco culpa na igreja, eu coloco culpa no pastor, mas eu não me analiso, como a Bíblia diz em Atos, 1 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 28. Examine, pois, o homem. Assim, não é os outros, não. Assim, eu preciso mudar as minhas diretrizes. Eu preciso plantar coisas boas para colher coisas boas. Porque se eu plantar coisa ruim, no tempo vai chegar a coisa ruim. Será que eu não estou pregando para alguém que está vivendo uma colheita que você nunca pensou em viver? Peraí, irmão, eu não vou dar uma de perfeição aqui, não. Eu fiz coisas na minha vida acerca da obediência que eu nunca imaginava viver o que eu vivi. Irmão, eu cheguei a ficar ao ponto com uma moto, quase que eu volto a andar de pé novamente. Porque eu desobedeci a palavra. Eu tentei dar o meu jeitinho. Porque a gente é cheio de jeitinho. Deus sabe. Nem que doa, meu irmão, mas fala a verdade. Nem que perca. Amizade não. Porque amigo de verdade suporta o confronto. Agora, colega não. Eu que lá converso com isso. Passa bem longe da minha casa. Não é amigo, é colega. Amigo de verdade é aquele que chega e diz assim, amém. Porque hoje as pessoas estão buscando bajuladores. O cara está no erro, mas tem uma condiçãozinha, porque isso fica todo mundo bajulando. É por isso que eu digo, quem tem chamado, homem de Deus, líder de verdade, não tem amigo. Não tem amigo. Não tem muito convite para participar de rodas, porque líder de verdade não senta em lugares que Deus, de Calabachurianda, já se levantou. Tepleque, Evácia. Olha o tratamento. Quem anda de pé ou de bicicleta para quem anda num carro da última geração. É por isso que nós temos que se apegar a Cristo, é a palavra, porque homens vão te decepcionar. Eu posso te decepcionar, mas Cristo não.
Quem era Judas para Jesus? Sentava à mesa, participou de ceia, mas roubava as ofertas, traía. E Jesus nunca chegou para ele, seu ladrão, não. Ele disse, amigo, faça logo o que você veio fazer. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Em nome de Jesus. Tu te revelas a mim. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu Você está oro, ouvindo tu o abres programa o céu Café com e Jesus. mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Queridos, são 8h04. Obrigado pelo carinho. Vocês estiveram conosco até agora. Amanhã, se tudo correr bem, se Jesus não tiver voltado, estarei de volta nesse mesmo horário, aqui nas redes vizinhas e também em nosso TikTok, tá? Peço oração por mim, por minha esposa, pelo nosso ministério, em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus abençoe. Amanhã eu volto nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Tchau! Acabamos de apresentar o programa Café com Jesus, aqui pela sua rádio Ed Sobral, Rádio Moriá Quixelô e Rádio Rede Moriá de Fortaleza. Fique com Deus e até amanhã, se Deus disser que sim. Tchau! No Nordeste, terra de grande valor, sou um servo do Senhor, eu não sou cabra da peste, sou nordestino assumido, não me vergonho de ser, temos tido na verdade algumas dificuldades, mas com Deus vamos vencer. Sou um crente nordestino, 100% nordestino. Eu tenho maior prazer, não me vergonho de ser 100% nordestino. Sou um crente nordestino, 100% nordestino. Eu tenho o maior prazer, não me vergonho de ser 100% nordestino. Não concordo nem aceito essa discriminação. Alguém que nasceu no sul desprezar o nordestino.